Sejam todos bem-vindos ao NP Agrocast. Hoje, terça-feira, dia 25 de novembro. São agora 15 horas e 7 minutos. Nós estamos começando essa gravação. Hoje o assunto é COP. E para falar sobre COP, a gente tem o privilégio, e é um privilégio mesmo, não estou falando da boca para fora, não. Nós temos o privilégio de ter com a gente o Eduardo Bastos. O Eduardo Bastos, muito conhecido no meio, diretor da ABAG, né, da Associação Brasileira do Agronegócio há 15 anos, é presidente do Comitê de Sustentabilidade da BAG, é presidente do Conselho do Secarbon, o Centro de Carbono da USP, é um dos maiores especialistas em mercado de carbono que a gente tem nesse país, e é um sujeito que fundou agora, esse ano, recentemente, em junho, o Instituto Equilíbrio. O Instituto Equilíbrio ele é um think tank, né, como se diz por aí, para avaliar riscos e oportunidades da transição climática para o agro brasileiro especificamente. O Eduardo Bastos, além de tudo isso, talvez tenha sido o brasileiro, e aí você me corrige, Edu, que mais tenha participado de COPs até agora. De milha de COP que você tem, dá para você viajar o mundo inteiro. Boa tarde, Edu, bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Obrigado pela gentileza aí das palavras. Deve ter uns 10 que foram em mais copies do que eu, mas Será que fui um bocado. apareçam, que apareçam, mas enfim. Edu, obrigado por estar aqui com a gente. Você, na semana passada, gravou um depoimento aqui para o NPA, foi muito legal, falando da primeira semana de COP e falando que a primeira semana de COP normalmente é uma semana de negociações, muita conversa, etc, etc, mas claro que os resultados, todos os acordos ficam para a segunda semana. Então, indo direto ao ponto, tivemos aí o texto final da COP e foi um texto que recebeu talvez mais críticas do que elogios, porque, enfim, até pela ambição, né, das negociações nessas 2 semanas, falava-se muito aí da construção desse mapa do caminho para a transição energética, prevendo ali o fim, ou pelo menos uma redução boa aí do uso de combustíveis fósseis. No texto final da COP isso não aconteceu. Isso pode ser considerado uma frustração, Edu, ou é assim mesmo, ou o processo de negociação, principalmente para um tema tão complicado e sensível, a gente não vai conseguir fazer isso em 2 semanas, nem em 2 anos, nem em 20. O que você achou desse resultado? Olha, no geral a COP foi ótima. Para o agro foi muito boa. Não era uma COP do agro, né? Então, isso é um ponto sempre importante de lembrar. Essa COP tinha dois grandes objetivos, que era discutir a implementação, né, do livro de regras. A gente passou basicamente 10 anos, né, desde a COP lá em Paris, onde saiu o Acordo de Paris, para ajustar o livro de regras, quer dizer, poxa, como é que a gente vai operar nesse negócio? E essa COP tinha muita de, poxa, agora é hora de fazer, né? Parar, como a gente fala no campo, né, de conversa fiada e ir para ação. O que muita gente esperava, sim, vamos ter um roteiro para banir fóssil. Gente, é a primeira COP onde o presidente Trump volta, né, meio que demolindo o multilateralismo no mundo. A gente tem várias, né, hoje tem mais de 30 guerras acontecendo no mundo, mas a principal, a que mais impacta, segue, infelizmente, né? Então tem um conflito às portas da Europa, que historicamente é o maior investidor, o maior mercado de carbono do mundo está lá na Europa. Então, sim, era difícil imaginar que a gente sairia dali com um plano real de banimento de fóssil, né? Que a gente está falando basicamente carvão, de longe é o maior emissor do mundo, depois Uhum, petróleo, depois gás. 40% da emissão do planeta Terra vem de carvão. Mas se tivesse que uhum, banir uma coisa, deveria ser carvão. Mas você está falando da principal fonte de energia dos dois maiores ou dos dois países mais populosos do mundo, Índia e China, e que não mandaram, né, o seu representante número um, né, nem o presidente Xi uhum, Jinping, nem o presidente Modi vieram. Então, assim, já tinha um sinal de que seria muito difícil e obviamente, é assim que funciona o multilateralismo, né? Quer dizer, apesar de tudo, apesar de todos os desafios, poxa, a COP terminou com um discurso muito enfático, inclusive no papel, não só na fala, de que o comércio é parte da solução climática. Isso é super importante, né? Que uhum, isso tenha uhum, saído em acordo, 196 países acordaram em colocar isso no papel. Então não é uma coisa trivial no momento tá, desse, né? Você colocar no papel que comércio é parte da solução uhum, climática.
E na parte de financiamento, né, que era a outra grande discussão, a gente sai dali com muito recurso, né, 6 bilhões de dólares por Aham, programa de florestas, né, o TFFFF, o uhum, Tropical Forest Forever Facility, e o lançamento do Raiz, para nós, né, do setor. O Raiz é super importante porque é o programa global de recuperação de áreas degradadas, não só passagens, e isso uhum, abre uma janela super importante aqui para a gente capturar recursos mais baratos também para o Brasil, né? Então é uma agenda que o Brasil é um dos idealizadores e com certeza a gente tem aqui, né, com perdão do trocadilho, mas uma semente muito boa plantada para a gente agora tratar dessa planta aí no futuro e colher uhum. bons frutos num futuro próximo, não é uma coisa distante, não. Perfeito. Deixa eu te perguntar, antes da gente voltar para o agro, deixa eu te perguntar uma coisa. Quer dizer, nesses últimos muitos anos de COP, o que a gente muitas vezes vê é uma COP ser mais preparatória e menos terminativa do que outras, né, que já tiveram a preparação na COP anterior ou em COPs anteriores, e aí elas conseguem avançar mais rapidamente, dando uma sensação de que ela foi mais bem sucedida. Tudo é parte de um processo. Na verdade, tudo é parte de um processo. Então, a minha pergunta é o seguinte, quer dizer, o próximo encontro é na Alemanha, né? Na Alemanha, em Bonn, né? Se eu não estou muito errado, é isso? Turquia Na, o encontro intermediário, né, que é o isso, Substa, isso, SBSTA, é na Alemanha, em Bonn, no isso, meio do isso. ano, exatamente, exatamente. Para depois termos uma COP na Turquia. Agora, é possível, você acha, ainda falando um pouco de combustíveis fósseis, só para a gente terminar esse assunto, virar a página, você acha possível a gente ter avanços em relação aos combustíveis fósseis nessa preparatória, nesse próximo encontro na Alemanha, que é um país que incentiva muito energia renovável, mas depende demais de combustíveis fósseis ao mesmo tempo? Para que a gente possa ter um passo um pouco mais efetivo na Turquia? Olha, eu acho muito difícil. De novo, o cenário geopolítico não é favorável para essa discussão, infelizmente. Para Uhum, nós, tem um desafio aqui, né, quer dizer, como brasileiro, a gente tem que continuar batalhando por isso, porque a gente é um dos maiores provedores de biocombustíveis no mundo. Então, uhum, parte da solução de fósseis, né, ou da uhum, transição para reduzir o uso até zerar, passa uhum. obrigatoriamente por biocombustível. Só 3% do combustível do mundo é bio, é renovável. Exato, 3%. exato. Então, não é uma conversa trivial se a gente falar, vamos dobrar. Gente, dobrar, sair de 3% para 6%, Uhum, imagina o impacto disso para um país como o uhum, Brasil. Nós estamos falando de mais 20, 25 milhões de hectares de milho. Então, assim, sem, é uma discussão que a gente tem que sem dúvida. continuar batalhando. O Uhum. presidente da COP, isso é um ponto importante, né? O Brasil assumiu a presidência agora, né? Assim, a Sim. gente vinha trabalhando muito nisso, mas a gente acabou de assumir. Então, o presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, de competência altíssima, uma das melhores pessoas que a gente tem na diplomacia, sem sombra de dúvida, ele disse isso, que ele vai se envolver pessoalmente para garantir que essa conversa vá para bom na preparatória e que isso seja colocado lá na COP em Dubai. De novo, a Uhum, COP de Dubai, ao contrário dessa, né, que tinha essa discussão muito forte, tanto de desmatamento quanto de fóssil, né, de um banimento, uma transição, né, até acabar, a COP do ano que vem é uma COP de sistemas alimentares. Então uhum, aqui a uhum, gente tem um ponto super legal que é juntar a discussão de sistemas alimentares com biocombustíveis. Por quê? uhum, Porque ao contrário de boa parte do mundo que entende o hemisfério norte, né, que é food ou fuel, né, quer dizer, ou você produz comida ou biocombustível, uhum, no uhum, Brasil é fuel for food, quer dizer, a gente produz biocombustível, sem dúvida. sobra farelo, sobra DDG, que eu uso para alimentação animal. Então, a Uhum, agenda de biocombustível para nós, ela aumenta a produção de proteína animal e aí é perfeito. uma combinação, eu arriscaria dizer aqui, perfeita, né, para o Uhum. Brasil se inserir no mundo como solução, tanto para a agenda de insegurança energética, quanto de insegurança alimentar. Aliás, é interessante você estar falando isso, porque o último grande acontecimento, né, a última grande
mudança que a gente viu aqui no agro brasileiro foi justamente o etanol de milho. Eu acho que há muitos anos nós não víamos nada com um impacto tão grande aqui no nosso agro, né? E Sim. o impacto em várias frentes diferentes, quer dizer, impacto do produtor que passa a ter uma segunda safra rentável, impacto para a matriz de biocombustíveis que cresceu e vai crescer demais daqui por diante, o DDG que você está falando, que é um subproduto do processo de fabricação do etanol de milho, que tem, que tem o poder, Edu, de mudar a pecuária, inclusive. Né? Tem, Quer dizer, tem. então, eu estava até vendo recentemente uma palestra do Alexandre Mendonça de Barros, do AMB Agro, né? Ele falando isso, quer dizer, você hoje tem regiões que não tem produção de milho, que você pode passar a ter por causa das usinas de etanol, e aí você pode ter DDG, o DDG ajudando ali aqueles pecuaristas locais de regiões que antes não tinham grãos a inclusive terminar ali o processo de engorda do seu rebanho num mini confinamentozinho com o DDG ali, ou seja, é menos área para a pecuária, que é um problema que a gente tem, né? Quer dizer, muita área às vezes. Então, realmente o etanol de milho é uma revolução, né? E digo mais, Fernando, a revolução, inclusive em termos ambientais, porque Uhum. o agro brasileiro emite cerca de 640 milhões de toneladas. Desses 640, cerca de 500 vem da pecuária, 400 no mínimo é Uhum. emissão de metano. Né? Então, o rumen do boi e tal emite metano, ok, isso é parte do sistema natural dos animais, todos os ruminantes fazem isso. A hora que eu tenho DDG, eu reduzo a idade de abate, eu aumento a eficiência e reduzo a emissão de metano. Alguns estudos da Embrapa, lá em Campo Grande, mostram que essa redução pode chegar a 50%. É muita coisa. 50 de 400 são 200 milhões de toneladas. Isso é a indústria brasileira inteira. O Uhum. impacto do DDG em nutrição animal é a Uhum. indústria brasileira inteira de É. redução de emissão. Não tem nada nessa escala parecido dentro do Brasil, exceto combater desmatamento, que é bastante óbvio. Mas, poxa, esse é o tamanho potencial de uma das contribuições, né, da Uhum. principal. Uhum. Olha que beleza, né? Então, assim, o Sem dúvida. Brasil tem soluções. E, na minha opinião, a beleza dessa COP foi essa: a gente mostrar para o mundo que o agro bem feito é parte da solução. E sair Exato. daquele conflito pouco produtivo, né? Então, poxa, vamos trabalhar para crescer, para fazer mais, produzir mais, gerar mais riqueza e, ao mesmo tempo, gerar menos emissão. Poxa, golaço, né? E isso foi uma coisa que eu achei muito impressionante. Você falou, não era a COP do agro, não foi a COP do agro. E, no entanto, foi uma COP muito boa para o agro. E foi uma COP muito boa para o agro. Eu fiquei em São Paulo, não estive em Belém, mas, enfim, claro, acompanhei aqui as notícias. A iniciativa privada se fez muito presente, grandes empresas, empresas muito importantes, empresas, inclusive, muito importantes para isso tudo que a gente está falando, né? Quer dizer, os grandes frigoríficos, as grandes empresas de insumos químicos, inclusive, quer dizer, todo mundo lá mostrando o que está fazendo para melhorar as suas respectivas pegadas, para reduzir a emissão, Sim. programas de agricultura regenerativa, pecuária regenerativa, enfim, então todo mundo, a iniciativa privada, eu acho que eu não me lembro de, claro, foi aqui no Brasil a iniciativa privada que a gente conhece, né, as empresas brasileiras estavam lá, mas eu não me lembro de uma outra COP em que eu tenha visto tanta coisa boa sendo apresentada sobre esse agro sustentável que você está falando. Não, nunca, nunca. Já fui um bocado. Nunca. A gente nunca apresentou tanto. E talvez aqui o ponto realmente que fez uma diferença absurda foi a AgriZone. A AgriZone foi uma Grisone. área dentro da Embrapa, né? A Embrapa Amazônia Uhum. Oriental tem uma unidade lá, é a maior até do Brasil, Isso. e com o patrocínio de várias entidades e empresas do setor, a gente conseguiu montar uma área, um stand ali dentro, né, estático de várias empresas, uma área de campo mostrando sistemas agroflorestais, tanque de piscicultura e uma Uhum. floresta. E isso foi muito legal, porque
qualquer um que foi a campo, né, Belém, essa época do ano, o pessoal acha que é calor, né, até fresco, porque chove, é muito Uhum. mais quente no meio do ano, mas assim, Belém fresco é 28, 30 graus, né? E você entrava na floresta ou no sistema agroflorestal, a temperatura cai visivelmente. Você acha, ué, ligaram o ar-condicionado. Não, não ligaram o ar-condicionado. É a natureza fazendo o seu papel. Então fica muito claro para quem é de fora, ou do país, ou do próprio brasileiros que nunca tinham ido na região, fala, caramba, tem um ganho aqui. Isso é aquecimento global e isso é Sim. adaptação ao aquecimento global, né? Então ter um sistema mais resiliente, mais palhada através de plantio direto, Uhum. raiz, né? Então tinha painel de raiz. Poxa, deu orgulho de ver como a gente foi capaz de se mobilizar para Uhum. contar esse agro que é bom e que a grande maioria é bom e que muita gente não sabia. Né? Então, famílias que foram lá, quinta-feira, dia 20, né, era feriado, foi feriado, e tinha família inteira lá, criança visitando aquilo. Você fala, caramba, é isso que a gente precisa, né? Uhum. Fazer Uhum. esse diálogo e a partir daí, né, construir uma narrativa mais poderosa de que, poxa, devemos fazer o que é certo, se fazer o que é certo, a gente consegue avançar de novo, né, para alimentar o mundo sem consumi-lo. E uma coisa interessante, né, eu acho que é importante a gente contar no meio desse debate, que é assim, é fazer o que é certo e de uma maneira melhor do que fazer errado. Porque isso, eu acho, Edu, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que principalmente nessa última década, a gente começou a ver no campo um ganho de produtividade já começando a se tornar expressivo do uso de técnicas sustentáveis, né? Ou de ferramentas sustentáveis. Eu sempre falo dos insumos dos defensivos biológicos, né? Quer dizer, o ganho de eficiência dos defensivos biológicos nessa última década foi uma loucura, né? Quer dizer, enquanto os químicos estão perdendo eficiência, os biológicos estão ganhando eficiência e com isso eles começam a ser cada vez mais adotados pelos produtores, não só porque eles querem fazer a coisa certa, mas porque eles querem fazer melhor. Então, Sim, a gente tem a agricultura regenerativa vem nessa mesma direção, né? Quer dizer, já tem vários especialistas dizendo, olha, no futuro a agricultura regenerativa vai ser o padrão, né? Até porque o que está oferecendo de ganhos, inclusive financeiros, para uma propriedade, isso tende a ser mais escalável aí no futuro, já começa a aparecer. Então, o que eu acho legal, e é uma discussão que a gente tinha 20 anos atrás, o produtor rural ele tem que sobreviver, é a atividade dele. Ele pode até querer fazer melhor, mas ele fazer certo do ponto de vista de sustentabilidade e tal, mas ele não quer fazer uma coisa que vai dar um resultado para ele pior, né? E o que a gente começa a ver agora é a virada desse jogo, é fazer certo e esse certo ser melhor do que o errado, né? ou isso. ou errado entre aspas, vai, porque também É, muita coisa não é errada em si, isso. vai, né? É, Pelo mas, amor de mas Deus. eu acho, Fernando, assim, concordando, né, total. A gente sempre falou, né, que pô, o produtor no vermelho não pensa no verde. Isso sempre foi um tema comum, né? Quer dizer, poxa, você tem que gerar recurso para poder pensar nisso. A virada de chave nesses últimos anos, particularmente nessa última década, com a quantidade de seca extrema, de chuva extrema, de pouca previsibilidade, o que para a agricultura Uhum, é péssimo, é uhum, que hoje tem muito produtor que já entendeu que ele precisa do verde para não estar no vermelho. Então você uhum, inverte. Você fala, opa, mas peraí, eu construir matéria orgânica, eu fazer um plantio direto adequado, não é só para carbono. Na verdade, não é nem para o carbono, é para você ganhar dinheiro, para continuar produzindo uhum, muito, mesmo num ano de seca. Produtor que tem mais matéria orgânica no solo, ele perde menos do que o produtor que não tem num ano de seca. E, infelizmente, a gente vai ter cada vez mais esses períodos estendidos de seca. Né? Então, muda o jogo, porque lá em Belém, eu perguntei, a gente fez alguns dias de campo, né? Foi levar estrangeiros para conhecer o sistema ali, né? uhum, Próximo de Belém, e o pessoal pergunta, né? Fala assim: chove todo dia aqui, né? E alguns produtores falam: olha, essa chuva não é suficiente para tocar a lavoura. uhum, Seca para nós nunca foi mais do que 20 dias sem uhum, chuva.
Esse ano, alguns períodos, deu 50 dias sem chuva. Gente, 50 dias sem chuva. Na Amazônia, alguma coisa está muito errada. Então, começa a mudar um pouco o jogo, que ele percebe, pô, 50 dias sem chuva, se eu tiver matéria orgânica no solo, matéria orgânica também é uma caixa d'água. É um repositório de carbono, mas também de água, também de nutriente. E tudo isso compõe produtividade. Então a gente sai daquela conversa que parece só de ambientalista para uma conversa de finanças. No final do dia é isso que nós estamos falando, né? Da Exatamente. manutenção do negócio e do dinheiro no bolso. E é exatamente aí que eu queria entrar aqui na reta final dessa nossa conversa, que é o mercado financeiro também estava lá, né? O mercado financeiro também esteve presente, a gente teve vários anúncios de financiamento, desde o BNDES, justiça seja feita ali também, o governo tem, né, o BNDES mobilizado para isso, e vários fundos de investimento, enfim, bancos, muita gente, inclusive, Edu, falando que, olha, se tivermos mais projetos, conseguimos mais recursos. Né? Quer dizer, aquela. Porque é claro que um projeto bem feito nessa área, a gente sabe que é difícil, né? É difícil de ser preparado, às vezes são áreas grandes, tudo mais tal, então há uma certa dificuldade, mas também nós já temos agentes que ajudam os produtores a fazer, a botar de pé esses projetos, né? E o mercado financeiro, as instituições financeiras muito dispostas hoje, muito mais dispostas hoje do que há 10, 15 anos atrás, a financiar essas ações. Aí a gente consegue fechar a economia circular, inclusive com dinheiro nesse círculo, né? Sim. E a beleza aqui, se a gente olhar, caso real, né? Ecoinvest. O Ecoinvest, em setembro, a gente fez um leilão, levantou 30 bilhões de reais. Gente, não é trivial. Né? E levantou em parte, por quê? Porque existe apetite do setor privado em investir e o Tesouro Nacional entrou com dinheiro que a gente chama de concessional, né? Então, o governo empresta 1%, o privado entra com a taxa tradicional, na ordem de 20%, e você consegue fazer dinheiro chegar na mão do produtor a 12, 15, enfim, a uma taxa menor do que seria a taxa tradicional. Esse dinheiro só vem nesse volume e nessa taxa por causa da agenda ambiental. Essa é a grande discussão aqui. De novo, não é uma discussão ambiental pura, mas por causa da discussão ambiental, a gente está captando dinheiro mais barato. E o que a gente quer é juntar essas duas agendas numa escala cada vez maior. Finanças, eu nunca vi tanta gente de finanças falando do agro presente, até tem nas últimas COPs, tem tido muita gente de banco, investidor, fundo de pensão, fundo soberano, mas caramba, esse ano a gente tinha uma casa do seguro. Caramba, as indústrias, as empresas ligadas a seguro discutindo seguro, por quê? Porque uma parte importante do seguro é risco climático. Né? Então, uma coisa tem total a ver com a outra. Rio Grande do Sul, de maneira muito trágica, mostrou isso para nós. Né? De repente, uau, acontece um desastre naquela proporção, você tem quase 90 bilhões de perda. Quanto que estava segurado? Muito pouco. Muita gente perdeu tudo e até agora não sabe como vai refazer. Então, o setor de seguros também está entendendo isso. O setor de seguros hoje está montando equipe ligada ao agro para entender clima, para entender chuva, seca, entender sistemas de produção. Gente, isso não acontecia antes. Não Então, aconteceu. eu sempre falo, já é um gol em si, né, já é positivo em si, ter o setor financeiro mais engajado nessa agenda e além daqueles tradicionais, né, que é claro, o Banco do Brasil vai estar lá falando disso, né, Rabobank, que é um banco 100% agrícola, fora da Holanda, né, na Holanda faz mais coisa, mas fora, tem Itaú, Bradesco, enfim, né, os grandes players, mas poxa, tinha banco ali que não são bancos históricos no agro, olhando até para emprestar grandes bancos mundiais, querendo emprestar para banco brasileiro, isso em si também é super, super interessante. E eu imagino, Edu, que o Instituto Equilíbrio ele tem esse, claro, ele tá funcionando há relativamente pouco tempo, são alguns meses, vai falar um pouquinho sobre isso, mas que ele vá se transformar ou já esteja se transformando num para-raio dessas discussões todas, né? Quer dizer, Isso. pensar sobre tudo isso, mas, enfim,
é propor discussões, mas é aceitar propostas e discussões. Como é que está esse trabalho no Instituto Equilíbrio? Como é que foi uma iniciativa sua, né? Até onde eu sei, como é que foi isso? Foi também minha. Eu estava trabalhando bastante próximo de vários institutos que estão pensando isso, né, em qualificar debate, mas um desafio muito grande, porque boa parte deles não conversa com o agro. Existe uma percepção equivocada, na minha opinião, mas de que meio ambiente é uma discussão da esquerda, agricultura é uma discussão da direita, a esquerda e a direita não podem mais conversar, né? A gente está no modelo polarizado péssimo, né? Como desenvolvimento de mundo, né? Se fosse só no Brasil, estava Sim, até mais tranquilo, né, lidar com isso. No sim, mundo inteiro está assim. E de repente a gente parou de dialogar. A gente parou de querer qualificar o debate. Então, não, você vai discutir meio ambiente é coisa de esquerda, a gente é do agro, agro não gosta de esquerda, não pode discutir. Gente, discutir meio ambiente é discutir a permanência do setor como setor econômico. Né? claro. Então, não é uma conversa ou da esquerda, ou de bicho grilo, né? Às vezes eu brinco. Caramba, é uma conversa de negócio. Pela importância que o agro tem no Brasil, cerca de um terço do PIB, pela importância que o agro tem no Brasil em emprego, cerca de 20% do emprego, pela importância em exportação, 50% da exportação. Hum, Caramba, é um setor super relevante no Brasil, obviamente super relevante no mundo, e que a gente precisa ter uma conversa mais qualificada. Então, a ideia do Instituto foi justamente qualificar melhor esse debate do meio ambiente para a agricultura. Né? Então, eu sempre brinco, não é levar a agricultura para o mundo ambiental, em que pese a gente acaba fazendo isso, né, uma via de duas mãos, mas a principal é essa, é entender que manejo de solo não é uma agenda só ambiental, é uma agenda econômica, que fazer ILPF, biocombustível, não é uma agenda só ambiental. Né, de novo, fazer biocombustível também é uma agenda ambiental, que a gente reduz a pegada, reduz a emissão, mas é uma agenda econômica. O mundo, se hum, quiser se livrar dos fósseis, precisa ter um plano B. O plano B hum, principal para combustível é biocombustível. Ué, claro. então vamos embora, vamos brigar. E não é nem Hum. brigar com elétrico, mas é dizer, olha, elétrico para um país como o Brasil não serve, Não, né? Quer dizer, pode ser não uma faz muito opção sentido. bacana, mas não faz muito É. sentido num país que consegue converter, né? A gente tem uma bateria natural que é fotossíntese, a planta faz, né, essa captura, pô, por que que a gente não usa isso? Então, Uhum, a ideia do instituto é justamente trazer à baila, né, essas discussões e ajudar mesmo, né? A gente tem feito treinamentos hoje para o parlamento, por exemplo, treinamento para assessor parlamentar, porque ninguém tem obrigação de saber tudo. Né? Mas se a gente quiser construir melhores políticas, como o Brasil tem feito, né, política, o mercado de carbono, política de combustível, né, de biocombustíveis, tanto Renova Bio, Patem, poxa, o que mais dá para fazer? Dá para fazer muita coisa. Mas a uhum. gente primeiro precisa qualificar esse debate. Então, o papel nosso está muito em fazer a curadoria, né, e ajudar, eventualmente, a produzir, não a gente produzir, mas parceiros que estão na rede. E lá na Copa, inclusive, a gente fez 2 lançamentos dessas parcerias, né? Uma, Aliança do Carbono, que é Embrapa, Secarbon e FGV, e a RIAC, que é a Rede de Inteligência Agroclimática, exatamente para isso. Então, as duas têm hoje um repositório, tem site, vocês conseguem, é público, então qualquer um pode entrar lá e ter acesso a dados e a dados mastigados, porque muitas vezes as pessoas não têm paciência para ler um Uhum. paper de 150 páginas. Ele é super importante e a gente vai continuar brigando para produzir. Mas eu preciso traduzir essas 150 em um infográfico. E é isso também que Perfeito. a gente faz. Então, o papel do Instituto é fazer essa curadoria, converter isso em materiais que as pessoas conseguem entender mais rápido e, a partir daí, tomar melhores decisões. Muito legal, acho que o Instituto Equilíbrio, a existência do Instituto Equilíbrio já é um sinal de que, do ponto de vista de discussões e ações, o cenário hoje realmente é um cenário positivo e a gente pode ter esperança de que as coisas avancem no futuro com a ajuda de figuras como o Edu Bastos, que está como todo acabou de falar do Instituto Equilíbrio aqui, então a gente agradece demais a participação dele aqui hoje no nosso NP Agrocast, com esse resumo dos resultados que a gente teve na COP
uma COP, como disse o Edu, que não era uma COP do agro, mas que foi uma COP muito legal para o agro. Acho que o agro brasileiro, o bom agro sustentável brasileiro, saiu muito fortalecido dessa COP. A gente espera que esse processo continue. A entrevista com o Eduardo Bastos está disponível no YouTube, está disponível no nosso site, npagro.com.br, nas nossas mídias sociais, estará certamente também nas mídias sociais do Instituto Equilíbrio, quem sabe da ABAG também, enfim, vamos espalhar essa palavra. Eduardo Bastos, muito obrigado. Obrigado, brigadão. Gente, até a próxima.